Eu não consigo lembrar de uma única vez em que saí da casa da minha sogra me sentindo bem. Parece exagero, mas é verdade. Toda vez que colocava os pés naquela mansão em Campinas, algo dentro de mim se revirava. Às vezes, começava com um leve enjoo logo após a entrada. Outras vezes, eram ânsias incontroláveis no meio do almoço de domingo, com toda a família me observando como se eu fosse um espetáculo grotesco. Dona Lúcia, minha sogra, tinha um sorriso falso que não combinava com os olhos. Era como se dissesse: você não pertence a essa mesa. Durante anos, me perguntei se era algo que eu comia, se era a pressão da presença dela ou se minha cabeça estava me pregando peças. Mas o corpo não mente. Quando você começa a perder peso, ter quedas de pressão, desmaios e internações, é porque tem algo errado. E o pior, ninguém acreditava em mim. Nem meu próprio marido. Paulo dizia que era psicológico, que eu estava estressada com o trabalho, que talvez fosse sensível demais. Ele se recusava a ver o que estava bem na frente dele. Eu trabalhava como coordenadora de projetos em uma multinacional na Avenida Paulista. Era exigente, mas eu amava meu trabalho. Nunca tive episódios de desmaios ou náuseas no escritório, nem em viagens a trabalho para Miami, Buenos Aires ou Lisboa. Só na casa da sogra. Aquela casa com cheiro de perfume floral, lustres exagerados. E paredes decoradas com espelhos em molduras douradas. Ela fazia questão de exibir poder. Sempre fez. O primeiro incidente grave aconteceu no aniversário de 70 anos dela. Paulo insistiu que eu fosse, mesmo eu dizendo que não estava me sentindo bem. Passamos na floricultura da rua Antônio Lapa, compramos um arranjo caríssimo e seguimos para Campinas. Lá estavam todos, tios, primos, sobrinhos, funcionários. Dona Lúcia me recebeu com aquele sorriso frio e disse, em voz alta, para todos ouvirem: veio mesmo assim, com essa cara abatida? Vai acabar azedando meu jantar. Aquilo me cortou. Paulo fingiu não ouvir. Eu tentei engolir a ofensa, mas minutos depois, já sentada à mesa, comecei a suar frio. Tontura. Noja. Fui ao banheiro correndo, e lá, entre vômitos, escutei alguém bater na porta. Tá estragando o banheiro também, ela disse do lado de fora. Eu chorei de raiva, mas voltei à mesa como se nada tivesse acontecido. Fingi um sorriso, agradeci pela comida, que já não lembrava o gosto, e esperei Paulo se cansar das conversas para irmos embora. Na volta, ele brigou comigo. Disse que eu tinha feito uma cena desnecessária, que era sempre assim nas reuniões da família. Eu pedi para ele entender, para pelo menos considerar que algo estranho estava acontecendo, mas ele respondeu com frieza: você só está querendo chamar atenção. Na semana seguinte, fui internada com desidratação grave no Hospital Sírio-Libanês. Passei 2 dias em observação. Os exames não apontavam nada conclusivo. Intoxicação alimentar, disseram. Mas aquilo se repetia com frequência absurda, e apenas após eventos com a sogra. Meus colegas de trabalho começaram a notar meu abatimento. Minha chefe me afastou por 15 dias e sugeriu que eu procurasse ajuda psicológica. Pode ser emocional, às vezes o corpo reage ao que a mente não processa. Era sempre essa a explicação que me davam. Mas eu sabia que não era tudo da minha cabeça. Comecei a anotar tudo em um caderno. O que comia, os horários dos sintomas, as falas da sogra, os momentos em que me sentia mal. E uma coisa ficou clara. Os sintomas vinham sempre depois de comer algo preparado por ela. O vinho? Nunca teve problema. A sobremesa feita por outra pessoa? Tudo certo. Mas o prato principal, sempre ela quem servia. Sempre o mesmo padrão: carne assada com molho espesso e batatas gratinadas. Era como se aquele prato fosse um ritual, e eu, a oferenda. Comecei a recusar comida, dizendo que estava de dieta. Ela sorria e dizia: ah, que besteira. Uma garfada. Não vai te matar. E então o Paulo me olhava com cara feia, como quem dizia: aceita logo, não faz desfeita. E lá ia eu, por amor a ele, aceitar a maldita garfada. Foi nessa fase que comecei a cogitar uma possibilidade assustadora. E se Dona Lúcia estivesse me envenenando? Eu tremia só de pensar nisso. Não queria ser paranoica. Não queria parecer descolabrada. Mas tudo se encaixava com perfeição cruel. Até que, em um domingo qualquer, tomei uma decisão: trocaria os pratos comigo mesma, sem que ela percebesse. Só para ver o que acontecia. Mas o que eu descobri naquele dia mudaria tudo. Aquele domingo amanheceu cinza em Campinas. As nuvens escondiam o sol, e eu sentia uma tensão no ar que não conseguia explicar. Paulo e eu fomos à casa da sogra para o almoço, como de costume. O trajeto pela rodovia Dom Pedro me dava uma falsa sensação de normalidade, mas meu coração peixe accelerated. Eu carregava comigo um segredo simples e assustador: os pratos daquela mesa seriam trocados.
Sem que ninguém soubesse. Dona Lúcia me recebeu com aquele sorriso que nunca chegava aos olhos, a mesma casa que parecia um museu de vaidades e controlos. O almoço começou, com toda aquela coreografia de aparências. As conversas, as risadas forçadas, os olhares que pesavam como pedras. Enquanto ela servia os pratos, eu troquei os pratos dela e o meu rapidamente, com a desculpa de ajeitar a louça. O que aconteceu em seguida foi algo que nem nos meus piores pesadelos eu poderia ter imaginado. Dona Lúcia pegou o prato que eu deveria ter recebido. Deu a primeira garfada, e no instante seguinte, seu rosto ficou pálido. Ela engasgou, tossiu, e seus olhos se arregalaram em desespero. Ela tentou falar, mas só conseguiu balbuciar sons incompreensíveis. O silêncio tomou conta da sala. Paulo se levantou apressado, seu rosto uma mistura de choque e confusão. Eu me levantei e disse com a voz firme, mas trêmula: eu não podia mais suportar isso, Dona Lúcia. Eu não podia mais fingir que estava tudo bem. Com um gesto, revelei a troca dos pratos, e com isso, as suspeitas que carregava em silêncio por anos. Ela caiu em lágrimas, não aquelas lágrimas de medo ou dor física, mas lágrimas carregadas de uma verdade que nunca fora dita. Naquele instante, descobri que Dona Lúcia nunca me havia envenenado de verdade. O que a fazia passar mal era a culpa, a pressão emocional, a própria ansiedade e o medo de perder o controle sobre a família que ela julgava ser dela. A toxicidade daquela relação era muito mais psicológica do que física. E havia algo ainda mais perturbador. Paulo havia sabido disso o tempo todo. Ele me protegera, sim, mas também se calara para manter as aparências, para proteger a mãe. No hospital sírio-libanês, após a crise, com exames que não apontavam envenenamento, fomos confrontados com uma realidade cruel. Dona Lúcia sofria de um transtorno de ansiedade severo, e suas crises eram causadas pela pressão que ela mesma criava em torno de si. Essa revelação mudou tudo, mas não trouxe a paz que eu esperava. O conflito verdadeiro estava apenas começando. Após o episódio no almoço, as tensões que sempre se arrastavam nos bastidores da minha relação com Dona Lúcia começaram a se manifestar de forma explosiva. Paulo, que sempre teve o costume de evitar confrontos, se viu entre o amor à mãe e o compromisso comigo. O silêncio dele, por anos, agora pesava como uma sentença invisível que ameaçava desmoronar tudo. Voltamos para São Paulo naquela tarde. Cruzando o aeroporto de Congonhas, onde, entre as filas e anúncios em alto-falante, eu sentia cada vez mais o peso da situação nos ombros. A conversa que tive com Paulo no carro foi a mais dura de toda a nossa vida juntos. Ele me pediu desculpas, não por proteger a mãe, mas por me fazer sentir sozinha nessa batalha. A dor que carregava não era apenas física. Era a sensação constante de não ser vista, de não ser ouvida, mesmo por quem eu amava. Aquele vazio crescia no peito, um poço de solidão alimentado por humilhações veladas e pela frieza do silêncio familiar. Nos dias que se seguiram, procurei refúgio nos cafés da Paulista. O Starbucks da esquina se tornou meu porto seguro. Olé! Com um latte na mão e os fones de ouvido tocando músicas suaves, eu tentava juntar os pedaços de uma vida que parecia estar se desfazendo. Era uma luta diária entre manter a esperança e sucumbir ao cansaço emocional. Foi durante uma dessas manhãs que encontrei Dona Clara, uma antiga amiga da faculdade que havia se mudado para Campinas anos atrás. Ela ouviu meu relato com atenção. E, para minha surpresa, revelou algo que eu jamais poderia imaginar. Dona Lúcia tinha um histórico de controle obsessivo, mas também sofria sozinha com medos e traumas profundos, frutos de uma infância dura no interior do Paraná. Esse novo olhar me fez refletir. O veneno daquela relação não estava só nas palavras ou nos gestos cruéis, estava na dor que cada um carregava. Eu não era vítima isolada, e Dona Lúcia não era a vilã absoluta. A verdade era mais complexa, envolvia gerações, silêncios e feridas nunca curadas. Mas isso não amenizava o sofrimento que eu sentia. Eu precisava encontrar um caminho para me libertar daquela teia, para reconstruir minha vida, com ou sem Paulo. E foi assim, entre encontros inesperados e revelações dolorosas, que comecei a traçar meu plano. Um plano que ninguém esperava. Se você já passou por um problema de saúde sem explicação, comenta aqui, já vivi isso, asterisco. O sol de São Paulo naquela manhã parecia mais pesado, como se carregasse junto o peso que eu sentia em meu peito. Depois de tantas semanas vivendo entre a dúvida, o medo e a dor, finalmente tomei uma decisão que mudaria minha vida para sempre. Eu não podia continuar vivendo à sombra daquela relação tóxica, nem de uma família que me via como intrusa. Precisava me reencontrar, precisava me libertar. Acordei cedo, com o céu ainda pintado de um azul pálido, e me preparei para mais um dia de trabalho na multinacional na Avenida Paulista. Mas, naquele dia, uma nova força me guiava.
Enquanto caminhava pelas ruas movimentadas, observando as lojas e o vai-vem de pessoas apressadas, pensei nas inúmeras vezes em que me senti invisível mesmo estando cercada por tanta gente. Lembrei do café que eu tanto gostava no Starbucks da esquina da Doc Lobo, um lugar onde, entre goles de cappuccino e a música ambiente, eu conseguia pensar com clareza. Foi lá que comecei a rascunhar, em um caderninho que carrego comigo, as ideias para meu futuro. Não podia mais esperar que Paulo me salvasse, eu mesma precisava ser minha heroína. No entanto, para que esse plano desse certo, precisava de recursos. Sabia que a situação financeira da família do Paulo era confortável, mas que ele sempre fora pressionado a seguir os passos do pai, dono da empresa familiar, uma grande indústria alimentícia com sede em Campinas. Paulo, apesar de formado em administração pela FGV, nunca teve muito espaço na empresa. Era o filho do meio, aquele que deveria apenas obedecer. Foi então que lembrei das histórias que ouvirá sobre o mercado de ações, investimentos, e a possibilidade de alguém que não é dono poder, com tempo e estratégia, se tornar acionista e ganhar poder dentro de uma empresa. Foi aí que comecei a pesquisar. No meio das reuniões estressantes e prazos apertados, devorava livros e vídeos sobre finanças, investimentos e economia. Comecei com pouco. Comprava pequenas quantidades de ações da empresa do sogro sempre que tinha uma sobra no salário. Guardava cada extrato, acompanhava cada variação no mercado, estudava cada movimento da bolsa de valores. Foi difícil. Muitas vezes quis desistir, cansada da dupla pressão, em casa e no trabalho. Mas aquela ideia, a chance de virar o jogo, me dava forças para seguir. Ao longo dos meses, minhas economias aumentaram. Investe com disciplina, paciência e uma estratégia que aprendi com um mentor online. Enquanto Dona Lúcia continuava suas manobras emocionais para me minar, eu construía silenciosamente um patrimônio que, um dia, poderia me dar a liberdade que tanto desejava. Aos poucos, notei que Paulo começou a se distanciar. A relação entre nós estava frágil, rachada pelas mentiras e pelos segredos que mantinha com a mãe. Os almoços de domingo viraram raros, e as mensagens que antes enchiam meu celular diminuíram até cessar por completo. Foi nesse momento que entendi que não podia mais contar com ele. Que minha jornada era solitária. Que a única pessoa em quem podia confiar era eu mesma. Em uma noite fria, sentada no meu pequeno apartamento na Vila Mariana, escrevi uma carta para Paulo. Não uma carta de amor, nem de súplica. Uma carta de despedida e explicação. Expliquei minha decisão de me afastar, de buscar a minha felicidade longe daquela casa, daquela família. Foi difícil colocar as palavras no papel, mas, ao final, senti um alívio que não sentia há anos. No dia seguinte, vendi tudo o que pude para investir mais ações. Cada centavo era um passo rumo à independência. A bolsa de valores, o mercado financeiro, que antes me assustava, se tornou meu aliado mais fiel. E o melhor, ninguém imaginava. Enquanto isso, Dona Lúcia continuava sua performance de anfitriã impecável, mas os olhares atentos dos funcionários da empresa, dos acionistas e até do pai de Paulo começavam a notar algo diferente. O poder começava a mudar de mãos, silenciosamente, enquanto eu me fortalecia em silêncio. Os meses que se seguiram foram uma montanha-russa de emoções, desafios e descobertas. Enquanto o sol brilhava forte sobre a Avenida Paulista e os prédios corporativos lançavam suas sombras imponentes, eu trabalhava incansavelmente na minha transformação silenciosa. O que parecia ser um simples ato de comprar ações se tornou uma batalha diária de estratégia, paciência e resiliência. Cada compra era uma pequena vitória, mas também uma confirmação do quanto eu estava distante da vida que antes conhecia. No meio das reuniões em que eu coordenava projetos, meus pensamentos viajavam para os números do mercado, para os relatórios financeiros que eu analisava com afinco durante a noite. Aquele mundo, antes tão estranho, agora era meu campo de batalha. Lembro das noites na cobertura do meu prédio, olhando para o horizonte iluminado de São Paulo, e sentindo que, a cada dia, aquela cidade gigantesca se tornava um pouco mais minha. O contraste entre o concreto frio dos prédios e a esperança quente dentro de mim era palpável. A empresa do sogro, uma gigante do setor alimentício, continuava sua rotina. O patriarca, sempre firme e autoritário, não desconfiava do que se passava nos bastidores. Paulo, cada vez mais afastado, se mantinha sob o domínio da mãe, incapaz de romper as correntes do passado. E eu, invisível aos olhos deles, era uma peça-chave na virada daquele jogo. Comecei a receber notícias internas através de colegas e até de funcionários que simpatizavam com a minha situação. Pequenas informações sobre mudanças na diretoria, decisões tomadas nas reuniões do conselho, movimentações que indicavam que algo estava mudando.
Meu nome ainda não era falado em voz alta, mas os números na bolsa mostravam o contrário. Um dia, recebi uma ligação inesperada de um corretor. De uma grande corretora na Rua Augusta. Ele me avisou que meu percentual de ações havia ultrapassado um patamar crítico. Você agora tem poder de voto significativo, e a possibilidade de influenciar decisões. Mas cuidado, é um jogo perigoso. Aquilo me deu uma sensação estranha, medo e empolgação misturados. Minha rotina mudou. Acordava cedo, passava horas lendo balanços financeiros, estudando estratégias de governança corporativa, preparando-me para a batalha que eu sabia que estava por vir. Enquanto isso, as visitas à casa de Campinas diminuíram drasticamente. Paulo não me chamava mais para os almoços de família. Dona Lúcia, talvez intuindo algo, manteve sua fachada de controle absoluto, mas havia pequenas falhas, olhares desconfiados, comentários abafados. Foi em um desses momentos que recebi um convite formal da diretoria da empresa para participar da próxima assembleia de acionistas. Meu coração disparou. Era minha chance, minha oportunidade de mostrar que não era mais aquela mulher submissa e invisível. Naquele dia, entre os prédios históricos da Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, cheguei à sede da empresa com a coragem que construí tijolo por tijolo. Encontrei pessoas que me olhavam com surpresa e, às vezes, com desdém, incapazes de imaginar que a faxineira, a mulher que limpava corredores e fazia café, era agora uma acionista relevante. A reunião foi tensa. Palavras cortantes, olhares de reprovação, tentativas de me desmerecer. Mas eu estava preparada. Com a voz firme, apresentei minhas ideias, questionei decisões que considerava erradas, mostrei meu conhecimento profundo da empresa e do mercado. E, naquele momento, comecei a virar o jogo. A plateia que antes me ignorava, agora me observava. Com respeito, e até medo, aquela manhã no edifício Copan, em São Paulo, nunca mais saiu da minha memória. A fachada icônica de Niemeyer parecia refletir a tensão que eu sentia por dentro, uma mistura de ansiedade e determinação inabalável. A assembleia de acionistas estava marcada para as 9 horas, e eu cheguei cedo, vestida com meu melhor terno, pronto para enfrentar o que fosse necessário. Quando entrei na sala de reuniões, um espaço moderno, com janelas enormes que mostravam a selva de concreto da capital paulista, senti os olhares desconfiados e até zombeteiros dos demais acionistas. Ali estavam homens e mulheres que passaram a vida toda lutando pelo controle da empresa, alguns desde os tempos em que eu apenas limpava aqueles corredores, invisível aos seus olhos. Comecei minha fala com a voz firme, mas com a emoção contida, contando brevemente minha trajetória, de faxineira a acionista. Não para ganhar pena, mas para mostrar que conhecimento e coragem podem derrubar até os muros mais altos. Expliquei como investi cada centavo, como estudei a fundo os balanços da empresa e as decisões que levaram a resultados ruins nos últimos anos. Foi então que Dona Lúcia apareceu inesperadamente na sala, acompanhada do pai de Paulo, o patriarca que sempre manteve o domínio absoluto. Seus olhares eram como facas. Ela tentou me interromper, acusando-me de falta de experiência, de tentar destruir uma família e uma tradição construída por décadas. Mas eu não recuei. Respondi com calma e argumentos, demonstrando domínio e clareza, revelando que não estava ali para destruir, mas para reconstruir. Que a empresa precisava de uma nova visão, de respeito pelos funcionários e dos clientes, de transparência e inovação. Minhas palavras ecoaram pela sala. O silêncio tomou conta do ambiente por alguns segundos. Depois, começaram as perguntas ásperas, desafiadoras. Mas eu estava pronta. Cada resposta fortalecia minha posição, e percebi que não era mais uma mulher à margem da história. Eu era protagonista. Está sentindo a tensão dessa história? Deixa seu like agora e compartilha com alguém que precisa ouvir esse alerta, asterisco. A reviravolta veio quando, no final da assembleia, um grupo de acionistas menores se juntou a mim, apoiando minha proposta para mudanças na gestão. A notícia se espalhou rápido pela Avenida Paulista, gerando murmúrios entre os corredores. Do poder econômico da cidade. No caminho de volta para casa, atravessei a Praça da República, onde milhares de pessoas passavam apressadas. A sensação de estar ali, vivendo aquele momento, me deu a certeza de que minha luta valerá cada lágrima. Cada noite sem dormir. Porém, sabia que a guerra ainda não havia acabado. Dona Lúcia não desistiria fácil, e Paulo ainda era uma incógnita. Entre o amor pela mãe e o respeito por mim, sua decisão seria crucial. Enquanto caminhava, senti que o controle estava finalmente em minhas mãos, mas que o preço da vitória ainda estava por vir. Após a assembleia que abalou as estruturas da empresa, a tempestade que eu pressentia finalmente começou a desabar com força total. Dona Lúcia, a matriarca que sempre controlou tudo com mão de ferro, não estava disposta a aceitar a minha ascensão silenciosa.
Sua ira era como um vendaval que ameaçava destruir tudo o que eu havia construído. No dia seguinte, recebi uma ligação fria e calculista. Era ela. Sua voz, carregada de desprezo, deixou claro que minha presença na empresa seria um problema permanente. Você é uma ameaça para a família e para o legado que construímos. Paulo não pode continuar contigo, disse com a frieza de quem não conhece limites. Enquanto isso, Paulo parecia mais distante do que nunca. O homem que um dia prometeu amor e lealdade agora estava dividido entre duas forças poderosas, a mãe que lhe deu tudo e a mulher que lutava por um futuro digno. Em nossas poucas conversas, ele evitava encarar meus olhos, carregando o peso da culpa e da confusão. Foi em uma dessas noites, no apartamento que dividíamos na Vila Mariana, que Paulo finalmente revelou o que o consumia por dentro. Com lágrimas nos olhos, ele confessou que havia sido pressionado pelo pai a tomar uma decisão dolorosa: terminar comigo para preservar a herança e seu lugar na empresa. A notícia caiu sobre mim como uma tempestade cruel. Eu não era apenas rejeitada pela família dele, mas também pelo homem que amava. A dor da traição me dilacerava o coração, mas, ao mesmo tempo, acendeu uma chama de determinação. Eu não seria a vítima passiva daquela história. Decidi que não podia mais esperar por Paulo. Era hora de agir por mim mesma. Comecei a intensificar minhas ações na bolsa, adquirindo mais ações da empresa, firmando alianças estratégicas com outros acionistas que desejavam mudanças verdadeiras. Entre reuniões secretas em cafés discretos da rua Oscar Freire e longas horas de estudo na Biblioteca Pública de São Paulo, meu plano se tornava mais sólido a cada dia. Não era apenas sobre dinheiro ou poder, era sobre justiça, respeito e a possibilidade de um futuro diferente para mim e para tantos outros que, como eu, foram silenciados. Enquanto isso, Paulo se tornou uma figura cada vez mais isolada. SEO. Conflito interno o afastou do trabalho, dos amigos e, principalmente, de mim. Em uma última tentativa de salvá-lo, procurei ajuda profissional, mas ele estava preso em um labirinto emocional do qual parecia não encontrar saída. A tensão atingiu seu ápice durante uma reunião de diretoria em Campinas, na sede da empresa. Dona Lúcia tentou usar sua influência para me desacreditar publicamente, mas eu estava preparada. Com provas e argumentos, revelei os esquemas que mantinham a empresa presa a práticas ultrapassadas e injustas, conquistando o apoio de muitos presentes. Foi nesse momento que percebi que minha jornada não era só minha. Representava uma luta coletiva contra o abuso, a manipulação e o silêncio. A dor que carregava se transformou em força, e cada obstáculo superado era um passo rumo à liberdade. A atmosfera na sede da empresa em Campinas estava carregada naquela manhã. O ar parecia denso, como se cada parede guardasse segredos e tensões acumuladas durante décadas. Eu sabia que aquele seria um momento decisivo, o ponto de virada em que tudo mudaria para sempre. Dona Lúcia, com seu olhar gélido e postura imponente, estava determinada a manter o controle que sempre teve. Sua arrogância era palpável, e seu discurso, cuidadosamente ensaiado, buscava desqualificar minha trajetória, minha competência e até mesmo minha humanidade. Mas, desta vez, eu não estava sozinha. Os acionistas que se uniram a mim não eram meros curiosos, eram pessoas cansadas da mesmice, da corrupção velada e da falta de respeito com os funcionários e clientes. Com documentos, relatórios e depoimentos, expus a verdadeira face da gestão da matriarca, revelando esquemas que ela tentava esconder a qualquer custo. Foi um choque. As palavras saíam da minha boca com firmeza e emoção, cada frase uma bala certeira contra o império construído sobre manipulação e medo. O silêncio se fez na sala. Até mesmo o patriarca, que raramente demonstrava qualquer reação, não conseguiu esconder a surpresa. Enquanto eu falava, lembrei das noites em que limpava aqueles mesmos corredores, invisível, ignorada por todos. Hoje, estava ali, no centro do poder, tomando para mim o que sempre me foi negado. A sensação era avassaladora, um misto de vingança justa e redenção. No auge do confronto, Dona Lúcia tentou uma última cartada, um ataque pessoal, tentando me desestabilizar com acusações falsas sobre minha vida pessoal. Mas eu estava pronta. Com dignidade, devolvi cada acusação com fatos e com a verdade, deixando claro que minha luta era maior do que qualquer rancor ou ressentimento. Quando a votação final foi anunciada, o clima era de tensão extrema. Corações acelerados, olhares fixos em cada rosto, esperando pelo veredito que mudaria não só o destino da empresa, mas o curso das nossas vidas. Para surpresa de muitos, a maioria dos acionistas apoiou minha proposta. Dona Lúcia perdeu o controle. Queda da matriarca foi rápida e inevitável. E, com ela, o ciclo de humilhação e submissão que vivi por tanto tempo chegou ao fim. Ao sair daquela sala, a luz do sol batia forte no meu rosto,
aquecendo a pele e simbolizando a nova fase que começava. Não era só uma vitória pessoal. Era a vitória de todos que acreditaram na justiça, na força da perseverança e no poder da transformação. Mas a vida, como sempre, ainda reservava seus desafios. Paulo, meu grande amor e minha maior dor, ainda estava por decidir qual caminho seguiria. E eu sabia que essa decisão poderia mudar tudo novamente. Depois da assembleia que derrubou Dona Lúcia, a empresa parecia respirar um ar novo, mais leve e cheio de possibilidades. A vitória parecia completa, mas a batalha mais difícil ainda estava por vir, aquela que se travava no íntimo, no coração de Paulo. Ele havia se afastado, confuso, perdido entre os fragmentos de um amor que nunca quis perder e as amarras familiares que o pressionavam com força quase insuportável. Nos encontros que tivemos após a votação, o silêncio entre nós era pesado, carregado de palavras não ditas e de sentimentos que sangravam. Lembro-me de uma noite fria no centro de São Paulo, enquanto caminhávamos pela Praça Roosevelt, cercados pela agitação dos bares e teatros. O contraste entre a vida pulsante ao nosso redor e o vazio que sentíamos era cruel. Paulo finalmente falou, sua voz embargada: "Eu nunca quis te machucar", disse ele. "Mas minha mãe, meu pai, eles são o mundo que eu conheço. Romper com eles não é só perder uma herança, é perder parte da minha identidade." Senti meu peito apertar, mas também uma onda de compreensão. Ele estava preso numa teia que eu também conhecia bem, há de se sentir responsável pelo que a família pensa, pelo que a tradição exige. Mas eu sabia que havia um caminho diferente. Nos dias seguintes, vimos Paulo tentar se equilibrar entre os dois mundos, fazendo visitas evasivas à família em Campinas e passando horas comigo na periferia de São Paulo, onde eu crescerá. A empresa, agora sob minha influência, começava a mostrar sinais de renovação, mas o coração dele ainda estava dividido. Foi em uma dessas tardes, no café Starbucks da Avenida Faria Lima, que conversamos sobre o futuro. "Eu quero estar ao seu lado, mas temo as consequências. Minha mãe não vai desistir fácil, e meu pai", ele hesitou, "ele é pior do que imagina." Decidimos, então, enfrentar juntos os fantasmas do passado. Procuramos ajuda legal para garantir minha posição na empresa e proteger nossos interesses, e principalmente, o bem-estar dos funcionários, que tanto precisavam de justiça e respeito. Enquanto isso, Dona Lúcia não desapareceu. Ela continuava a mover suas peças nos bastidores, tentando minar minha reputação e colocar Paulo contra mim. Encontros e telefonemas secretos aconteceram, mas Paulo, fortalecido pela nossa união, começou a se posicionar contra a mãe. O ápice dessa tensão familiar veio numa reunião em Campinas, onde confrontamos Dona Lúcia frente a frente. Paulo, pela primeira vez, declarou com voz firme que não aceitaria mais manipulações e que escolhera estar comigo, ao lado do que acreditávamos ser justo. Aquela cena, vivida no coração da empresa que outrora parecia inatingível, foi um marco. Paulo finalmente se libertava das amarras da família e se juntava a mim na luta por um futuro melhor. Mas a vida não é feita só de vitórias fáceis. Ainda havia muito por resolver, mágoas profundas e caminhos tortuosos pela frente. E, no meio disso tudo, uma última reviravolta aguardava para testar a força do nosso amor e da minha determinação. Já desconfiou de alguém da sua família? Escreve nos comentários. Vamos conversar sobre quantas vezes julgamos antes de saber a verdade. Os meses que se seguiram à declaração de Paulo foram um turbilhão de emoções, desafios e descobertas que jamais imaginei enfrentar. A empresa, sob minha liderança, começou a respirar um ar novo, cheio de esperança e possibilidades, mas as cicatrizes do passado ainda estavam presentes em cada esquina daquela história. Dona Lúcia, enfraquecida, tentou uma última cartada, um processo judicial para contestar minha posição acionária, alegando supostas irregularidades na compra das ações ao longo dos anos. Era sua forma desesperada de tentar apagar a nova realidade que eu ajudava a construir. A batalha judicial trouxe à tona detalhes sombrios da gestão antiga, expondo práticas ilegais e abusos que chocaram até os acionistas mais conservadores. Durante as audiências, enfrentei não só a adversária fria e implacável, mas também o olhar do público, dos funcionários que acompanhavam tudo como se suas vidas dependessem da decisão. E, de certa forma, dependiam. A vitória não seria só minha, seria de todos nós que queríamos um futuro justo. Paulo, ao meu lado, mostrou uma força que eu desconhecia. Sua transformação não era apenas sobre a empresa ou a família, mas sobre o homem que ele queria ser, alguém capaz de amar sem amarras, de lutar por seus princípios e de construir uma nova história conosco. Naquele tribunal em São Paulo, cercada por advogados, jornalistas e amigos, tive a certeza de que minha luta não foi em vão.
A justiça foi feita, minha posse confirmada, e a empresa passou a ser administrada com transparência, ética e respeito. Mas a maior conquista não foi a vitória nos tribunais ou a posse da empresa. Foi a reconstrução do meu próprio valor. A superação das humilhações que vivi, o reconhecimento da minha força e do poder da persistência. Relembrando os dias em que limpava as salas da empresa, invisível e rejeitada, sinto uma mistura de orgulho e emoção. Aquela mulher que outrora era humilhada hoje lidera um império, não por sorte ou herança, mas por coragem, inteligência e determinação. Paulo e eu seguimos juntos, agora mais unidos e conscientes do que realmente importa. Construímos nossa vida longe das sombras do passado, em um apartamento simples na Vila Madalena, onde cada detalhe reflete nossa história de luta e amor. Essa experiência me ensinou que a vida pode ser dura, injusta e cruel, mas também que cada um de nós carrega dentro de si a capacidade de transformar a dor em força e o sofrimento em vitória. Sei que essa história pode parecer distante para muitos, mas ela é real, e pode ser a inspiração para quem acredita que a justiça e a esperança ainda existem, mesmo nas situações mais difíceis. Minha mensagem para quem me escuta é clara: nunca se permita ser silenciado, humilhado ou menosprezado. A luta pode ser longa, mas a recompensa vale cada passo, cada lágrima e cada batalha. Essa é minha história, uma história de dor, resistência, reviravoltas e, acima de tudo, de redenção. Se essa história te fez repensar sobre saúde, família e julgamentos, compartilhe com alguém que precisa ouvir. Curta, comente e se inscreva para mais histórias reais de vida, drama e superação.